Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. É um privilégio da parte de Deus poder retornar a essa escola bíblica abençoada e estar aí mais uma vez colaborando com os irmãos. Alegria de ter aí a companhia e também a honra do convite do pastor Ícaro, amigo e companheiro, e que Deus possa estar realmente enriquecendo as nossas vidas com essa lição que é extraordinária e muito pertinente para o tempo em que estamos vivendo, em que, infelizmente, estamos sendo atacados de uma maneira constante e sistemática por todos os sistemas estabelecidos neste mundo, aquilo que é denominado por todos os teólogos e estudiosos da palavra de Deus como sendo a célula máter da sociedade. A família é uma instituição divina, o casamento é uma instituição divina, Deus planejou, Deus projetou, não é uma brincadeira de criança, de alguém irresponsável, não é uma aventura para qualquer leviano que não tenha responsabilidade. O casamento é algo muito sério, porque é, primeiro, afirmado e selado no céu. Em qualquer circunstância, a partir do momento em que você está na posição, na condição de projetar um casamento, entrar nesta aventura, até o momento em que você diga sim para alguém, você ainda pode buscar o plano perfeito de Deus, o projeto perfeito de Deus. Mas a partir do momento em que você disse sim para alguém, este casamento passa a ser aprovado por Deus, porque é a tua escolha. E segundo a Bíblia diz em Salmos 139:16, nós temos o direito, né, de escolher caminhos, mas estes caminhos já estão escritos por Deus, porque lá no ventre materno ainda uma substância informe, e a ciência conclui que a substância informe é entre o primeiro e o quinto dia da gestação, entre o encontro do espermatozoide e o óvulo, nos primeiros 5 dias é a substância informe. Dentro desse período, Deus escreve toda a nossa história. Mas como, pastor, explicar o livre-arbítrio? Justamente por que Deus não perde o controle mesmo tendo dado o livre-arbítrio para o homem? Porque Deus, ele escreve antes, de antemão, para cada escolha nossa uma consequência. Então, sempre e quando nós escolhermos, cessa o nosso livre-arbítrio e começa a fase de colher do que nós semeamos. Então, a lição de hoje é de suma importância que seja valorizada e dada a devida atenção para ela. A lição é a lição de número 5, o título O Casamento é para sempre. O texto áureo diz assim, Mateus 19:6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então nós vamos permear nesta lição 2 assuntos primordiais. O primeiro, nós vamos falar sobre o coração, aonde começa o adultério, os maus pensamentos, aonde traz o desenvolvimento do pecado e da morte. E nós vamos falar também sobre essa condenação veemente de Cristo ao adultério. E que nós possamos compreender que o projeto de Deus para o casamento é vitalício, ou seja, desde o momento em que dissemos sim para alguém, só a morte o separe. Esta é a vontade perfeita de Deus. Este é o plano, o projeto de Deus para o casamento. Agora, nós vamos, durante esta lição, falarmos sobre alguns percalços do caminho que podem levar à dissolução desse casamento, ferindo a vontade perfeita de Deus
o projeto pré-formado por Deus para o casamento. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 32, que diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o acobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos à introdução da nossa lição. Comentário e introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, Gênesis 2:24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, Hebreus 13:4, e do verdadeiro lar cristão, em Mateus 5, 27 e 32. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, aqui nesse primeiro ponto, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma situação em que nós precisamos entender de uma maneira bem clara, honesta, sem meias palavras, sem meias voltas, de que o nosso Senhor, o nosso Mestre, está clara e objetivamente nos levando a um entendimento. Quando ele fala que tudo começa no coração. Tudo está ali, exatamente num lugar que nós precisamos curar, sarar, transformar, mudar. Eu gosto muito de falar sobre um acontecimento em que Jesus é interpelado por um príncipe, e este príncipe tentando Jesus, disse Lucas, ele está ali falando acerca dos mandamentos, e Jesus disse: você conhece os mandamentos? E aí está um resumo de toda a lei. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Por que tudo começa amando a Deus de todo o coração? A primeira coisa que nós precisamos aprender é que todo o coração, na matemática, na aritmética, todo é o 100%. É quando a gente vai aprender sobre frações, lá no ensino fundamental. Quando nós começamos a aprender, nós aprendemos sobre frações. E eu me lembro que na escola a gente aprendeu sobre uma pizza de 12 pedaços. E alguém ia, retirava um. Então, se eu tinha 12 pedaços, alguém retirou um, continuam 11. Assim, dentro das frações, o 100% é os 12 pedaços. Quanto vale aquele pedaço do 12 avos que nós chamávamos na matemática? Então, vai fazendo as frações. Jesus é muito claro quando ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração.
É por isso que a Bíblia diz no livro dos Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Quando a Bíblia diz em Jeremias que Deus vai substituir o coração de pedra por um coração de carne, Deus está falando do coração de pedra, o coração que perdeu a sensibilidade, perdeu a capacidade de sentir, de amar, de perdoar, de compreender, de se arrepender, de se humilhar. E Deus agora está dizendo que vai colocar um coração de carne, falando da sensibilidade, falando de devolver de volta a capacidade completa que Ele deu ao ser humano. É com o coração que se ama, se perdoa, se odeia, se retém o perdão. É no coração que reside a capacidade de compreensão, de entendimento. É por isso que Jesus diz que quando tu ama a Deus de todo o teu coração, então não sobra nada do teu coração para amar a B, C ou D. Tem algumas coisas que é fundamental nós aprendermos. Que amando a Deus de todo o coração, não dá para amar com o nosso coração o João, o Pedro, a Maria, a Joana. Pastor, e como se resolve esta equação? Se amar a Deus de todo o coração não sobra nada para amar minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, se eu amo a Deus de todo o coração. A Bíblia resolve esta equação da seguinte maneira: quando eu amo a Deus de todo o coração, eu me resolvo verticalmente com Deus. Eu entrego a Deus um coração talvez traumatizado, machucado, com eventos traumáticos parecem insolúveis na minha vida. E eu consigo, a partir desse momento, receber e perceber uma coisa extraordinária. Entrego um coração a Deus dilacerado e Deus transforma esse coração num coração puro, novo, santificado, capaz de amar agora a Deus de todo o coração, e através desse amor a Deus, Deus derrama do seu amor em minha vida. E agora eu passo a amar o meu semelhante com o amor de Deus, e não com o meu amor. Eu passo a amar a minha esposa, as minhas filhas, os meus familiares, os meus semelhantes, não mais com a perspectiva humana, não mais com a perspectiva, com uma forma humana de avaliar e equalizar a capacidade de... O que é o amor humano? O amor humano é baseado numa entrega, numa troca. Eu dou quanto recebo, eu entrego quanto tenho. Quando você ama com o amor de Deus, você não ama porque é amado, você ama porque Deus te ama. Quando você ama com o amor de Deus, você não perdoa porque quer ser perdoado, porque primeiro tem que te perdoar. Você perdoa porque Deus já te perdoou. Então nós passamos a ter uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, e é a partir daí que todo ser humano deveria estar apto a entrar num casamento. Só que muitos de nós já entramos num casamento, já viemos a Deus com uma vida toda arrebentada. E aí o que fazer, pastor? Te resolve com Deus primeiramente. Entrega esse coração a Deus e deixa Deus agir na tua vida. A partir do momento em que Deus agir na tua vida, você vai poder estar completamente na presença de Deus. E estando você na presença de Deus, o amor de Deus derramado na tua vida, você vai passar a amar a tua esposa, amar o teu marido, com a perspectiva do amor de Deus. E nós vamos ver uma mudança radical no comportamento conjugal, porque você não vai dar para a tua esposa porque ela te dá. Você não vai dar para o teu marido porque ele te dá. Não, você vai dar porque Deus já encheu você. E a fonte de Deus é inesgotável. Quanto mais você entregar, mais Deus tem para te dar. Quanto mais você amar, mais Deus vai te amar. Quanto mais você te render e te sacrificar em prol de um projeto, mais Deus dará para você. Até aqui estamos de acordo, amém, irmãos? Perguntas, dúvidas, estamos à inteira disposição. É uma escola, amém? Vamos então ao ponto número 1, a condenação do adultério. Definição de adultério. No grego temos o verbo moixel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir adultério, ser devassa,
Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Jeremias 3, 8, 9, Ezequiel 23, 37. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então, ponto número 1 que nós podemos e devemos pensar, projetar, é a condenação do adultério. O adultério nunca vai ser por Deus aprovado, nunca, em situação alguma, é justificado o adultério. Você pode oferecer 1001 explicação para o adultério, mas diante de Deus é uma atitude. Eu me lembro que eu fui militar e uma das coisas que mais me chamava atenção no Exército era uma repetição dos superiores. No ato falho de um subalterno e tendo que obrigatoriamente apresentar-se diante do seu comandante ou do seu superior imediato e explicar a sua falta, o seu erro, a sua equivocação, este seu superior, ele olhava seriamente para ti depois da sua explicação e te dizia friamente, isto explica, mas não justifica. Então o adultério pode ter 1001 explicação, mas humanamente falando, nenhuma delas justificarão o ato. Se não fora aquilo que Jeremias teve a revelação lá em Lamentações 3:23, 3:22, dizendo que as misericórdias de Deus não têm fim e elas são a causa de não sermos consumidos, certamente Deus fulminaria o adúltero. Mas Deus, pelas infinitas misericórdias, o sangue de Cristo no Calvário, ele nos purifica desta miséria. Mas lembremos-nos do que escreveu o sábio nos Provérbios: quem adultera é falta de entendimento. Em outras palavras, é um burro, é um grosso ignorante. E a sua ignomia, ou seja, vergonha pública, não vai se apartar dele. Então, por que Deus é tão taxativo contra o adultério? Para preservar a família, para preservar a célula máter da sociedade. A fidelidade conjugal é inegociável. Ponto número 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Divorciar-se de sua mulher, Deuteronômio 24:1. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons, Filipenses 4:8. Então nós precisamos ter em conta a visão de Cristo. Se nós somos cristãos, se nós somos discípulos de Cristo, seguidores da sua doutrina, nós precisamos ter como base a visão, a revelação que ele nos dá. E qual é a visão, a revelação que Cristo nos dá? Que o adultério
não é a prática sexual ilícita de um homem casado ou de uma mulher casada. O adultério começa nos pensamentos. É por isso que o coração resolvido com Deus, é por isso que o coração que é entregue a Deus e que ama a Deus de todo o seu ser e capacidade, não vai ter esse problema. Porque nós precisamos partir de um ponto que, quando nós temos pensamentos impuros, esses pensamentos impuros revelam um primeiro ponto, a ausência de Deus na vida. Esses pensamentos impuros revelam a ausência de novo nascimento, revelam a ausência da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, estes pensamentos impuros, eles vão dar a nós a possibilidade, vão mostrar o caminho para a prática física do adultério. Quando uma pessoa age de uma forma leviana em seus pensamentos e dá vazão a estes pensamentos, há um velho ditado popular aqui no nosso país, não sei se vocês conhecem, de que você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a tua cabeça, mas você pode impedi-lo de que ele faça ninho na sua cabeça. Então, este é o ponto-chave concernente aos pensamentos. Lembre-se que, quando eu dou vazão a pensamentos impuros, ilícitos, eu estou começando a tornar a minha vida impura. E a pureza, que aqui o autor da lição fala de 3 níveis, é indispensável para a vida cristã saudável, para a vida espiritual saudável, a pureza sexual, moral e social. Um crente que não é puro sexualmente, ele também não é puro moralmente. E a partir do momento em que ele sai do campo dos pensamentos e ele ultrapassa os limites da lei divina, ele também passa a ser impuro socialmente, porque ele não só peca. Nós precisamos entender que enquanto é pensamentos, é pecado seu. Mas no momento em que sai do campo dos pensamentos, dando vazão aos pensamentos, você vai entrar no campo dos relacionamentos interpessoais. Isso é social, é sociedade. E você não vai só estar pecando, você vai estar arrastando outra ou outros para o pecado. Então a impureza passa a atingir níveis que são inegociáveis para um discípulo de Cristo, que é a vida sexual, a vida moral e a vida social. Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. Qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim. Por quê? Porque primeiro ponto gera desconfiança. Irmão, todo relacionamento interpessoal que não há base sólida da confiança não é relacionamento, é hipocrisia. É um contrato de convivência baseado em uma construção na areia. Mais dia ou menos dia vai ruir esse relacionamento. Então não se negocia dentro do contexto de um relacionamento saudável a confiança. E o adultério apodrece a confiança. O adultério simplesmente é o câncer nos ossos, na medula do relacionamento. Além de gerar desconfiança, gera feridas emocionais tão profundas, mas tão profundas, que chega ao âmago da alma. Porque para um adúltero contumaz, pode-se viver em uma sociedade, entre aspas, conservadora ou liberal. Os preceitos éticos morais, que são inegociáveis na vida cristã, não importa o lugar e a cultura e a sociedade e o tempo. São sempre os mesmos, são imutáveis. Não importa que o mundo esteja caminhando aceleradamente para se autodestruir. Lembre-se que nós somos sal e somos luz. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui. Mas, como disse Pedro, somos peregrinos e forasteiros. Nossa morada não é aqui. Nossa pátria não é daqui. Nossa identidade não é daqui. Então nós
precisamos ter como princípio que, ainda que pareça que haja troca de traições, ainda que pareça normal que o marido trai a mulher trai o marido, nós não somos assim. E as feridas que são geradas, elas são profundas. O adultério traz outro mal muito grande. É inevitável a queda na vida espiritual. O adúltero já está morto, espiritualmente morto, mas o traído, a família, uma queda terrível na vida espiritual de quem é traído. Tem alguns que não suportam, se deprimem. Esse é os malefícios do adultério. Se as pessoas parassem e pensassem um pouco, jamais fariam isso. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato, como os pensamentos indevidos. Lembrando que, para Deus, pensamentos ou atitudes são a mesma coisa. Ainda que os pensamentos é um mal para si só, e a prática envolve todo um contexto social e moral. Pensamentos indevidos são causa de destruição. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão tanto a mente de Cristo, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. 1 Coríntios 2:16. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Provérbios 5:3-8. Ainda que nós, como cristãos, com nome de seguidores de Cristo, como às vezes até obreiros, nós devemos entender e compreender que, além do adultério trazer um dano terrível ao cônjuge, aos filhos, ele também tem efeitos devastadores na vida daqueles que estão envolvidos, mas também fere a santidade de Deus. Porque o casamento quem abençoa é Deus. E quando a Bíblia diz que o adultério dissolve o casamento, desfaz o que Deus abençoou. O casamento, no momento em que há o adultério, este casamento deixa de existir para Deus. O casamento ali é cessado. Pode continuar um contrato civil, social, mas diante de Deus esse casamento está desfeito. Precisa ser zerado, precisa ser restabelecido, e essa situação é cruel para ambos os lados. Por isso, todo homem, toda mulher, quando houverem pensamentos adulterinos, devem fugir da aparência do mal. Por isso que Paulo diz a Timóteo, olha, foge dos desejos. Não brinca com isso, porque esse negócio destrói muita gente. Infelizmente, meus amados irmãos, eu posso dizer aos senhores que tenho convivido no último período da igreja, nesse último tempo, com essa miséria do adultério, tratado casos terríveis, desagradabilíssimos, e coisas cruéis têm acontecido. Então, nós não devemos brincar com esta situação. Não devemos brincar com este mal, porque tem corrompido e destruído famílias inteiras e levado vidas ao inferno. Então nós temos que ter cuidado, porque é aí que o diabo tem residido a maior causa de destruição. Mas nós vamos aprofundar o estudo na segunda parte. O que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos
cuja fonte é o coração. Mateus 15, 19. Do hebraico coração, lebab, fala do homem interior. Mente, coração ou mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra, Colossenses 3,16. Então esse é o ponto crucial para os relacionamentos interpessoais e principalmente conjugal. Nós entendermos aquilo que eu falei no princípio da lição. Amar a Deus de todo o coração é amar a Deus de todo o homem interior. Colocar a mente, a vontade, a alma, a inteligência, tudo nas mãos de Deus. Porque aí as nossas atitudes vão retratar realmente um novo homem, um homem aperfeiçoado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Este ser sendo aperfeiçoado, o seu caráter moral é aquilo que chamamos comumente de um caráter ilibado, um caráter totalmente apto a agradar a Deus e satisfazer o plano de Deus para a família. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Gálatas 6:7. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Tiago 1, 14 e 15. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Mateus 15, 19, Lucas 6, 45. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas 5, 19 ao 21. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Efésios 4, 24, Romanos 6, 12 a 13. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Ezequiel 11, 19, 18, 31. Aqui, meus irmãos, cabe nós colocarmos algo de suma importância. O homem é o que pensa, e com isso surgiram doutrinas e um sistema humanista de que o homem é aquilo que ele quer ser. Lembremos que um homem pode ser aquilo que ele quer ser até o momento em que ele render-se a Cristo. A partir do momento que ele render-se a Cristo, Cristo sendo já, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo sendo a própria vida em mim, eu passo a viver segundo o que Jesus fala, e a lei já dá isso, que nós, ao amarmos Deus de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a inteligência e capacidade intelectual e física, eu não sou mais o que eu penso ser, mas eu sou o que Cristo, através da sua palavra e do seu Espírito, fizeram em mim. Porque é muito perigoso nós cairmos nesta doutrina humanista e filosófica com correntes fortíssimas dentro da própria teologia, de ensinar de que eu posso chegar aonde eu declarar, de que eu posso alcançar o nível que eu quero, e que eu posso conquistar aquilo que eu desejo. Engodado por essas falsas doutrinas, muitos crentes têm se perdido pelo caminho, têm se deixado levar por uma conduta equivocada e se decepcionado ao ponto de abandonar Cristo e se tornar ateu e um apóstata.
porque isso não é uma verdade bíblica. De forma sucinta, o autor da lição, porque até não tem como explanar e aprofundar, porque não é o objetivo, ele coloca aqui que este homem interior coloca em ação todo o seu corpo, e isso é determinado, ou é determinante para a sua conduta, o que ele pensa e o que ele deseja. Não é uma inverdade isso, é verdade. Mas por isso, antes de colocar em ação pensamentos e ideias, eu devo submetê-la e subjugá-la à vontade de Deus. É por isso que Jesus disse no ensinamento da oração, ele diz, olha, vamos aprender a orar da seguinte maneira: faça-se a tua vontade, direcionando-se ao Pai, a tua vontade no céu como na terra. Então, essa vontade, essas ideias, esses pensamentos, esses desejos, devem ser submetidos à palavra e a Deus. Lembrando sempre que dentro de poder e autoridade, dentro das hierarquias, está Deus, está a sua palavra e está o homem embaixo. Deus, ele trabalha e age sempre através da sua palavra. Se eu sair de debaixo da palavra, meus pensamentos, minhas ideias, meus projetos, minha vontade, todos serão por minha responsabilidade. Mas quando eu estiver debaixo da palavra, eu tenho a cobertura da autoridade da palavra, e Deus está dando sim, porque eu estou debaixo da palavra. Então, isso é de suma importância, nós temos em conta que pensamentos, ideias, desejos não submetidos à plena orientação da palavra não têm a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Eu entendo que isso era de suma importância passar aos irmãos. Ponto número 3. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito se te escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti, Mateus 5:29a, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito para que não seja instrumento do pecado. Gálatas, capítulo 5, 24, Tito 3, 3-5. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estiver cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Romanos 12, 1, 1 Coríntios 6, 20. Aquilo que eu falei no ponto anterior, só corrobora com este ponto, que é sujeitando-se Deus, sua palavra, e eu estou debaixo. Então, estando debaixo da palavra e de Deus, nós estamos bem. Agora, o que acontece? Se Deus está aqui, sua palavra está aqui e é imutável, ou seja, Deus não sai, a palavra não se move, e aí eu me movo, ao me mover, eu vou andar pela vontade da carne. Ao andar pela vontade da carne, eu vou satisfazer os prazeres da carne, do mundo e do diabo. Nunca será da palavra e nem de Deus, porque Deus está aqui, a palavra está aqui, são imutáveis os dois, eu que me mudei. Ao mudar de posição, eu passo a agir dominado pelos instintos carnais, mundanais e infernais, já que vamos por um caminho que nós precisamos entender. Claro, objetivamente, quando Jesus fala de arrancar o olho, cortar a mão, ele não está literalmente dizendo, olha, arranque o olho, não vai resolver nada, você só vai ficar cego. O negócio é muito mais profundo do que um olho. O que Jesus está te explicando é que você tem que fechar a porta do coração, você tem que fechar a porta para os pensamentos malignos, você deve
Se você entender como os fariseus e saduceus faziam na literalidade, você vai descobrir, tristemente, que cego ainda vai continuar tendo os mesmos pensamentos. Até aqui continuamos entendendo, irmãos? Amém? Amém. Parte número 3. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis 1, 28, 2, 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. Êxodo 20, 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Efésios 5, 25. Então, aqui no ponto número 1, essa perspectiva bíblica concernente ao casamento é que nós precisamos entender que o casamento é projeto de Deus, que o casamento é algo divino, que o casamento é única e exclusivamente matéria projetada, planejada e efetuada por Deus. Foi Deus quem olhou para Adão, viu que não era bom, foi Deus que reuniu o Filho e o Espírito Santo, dizendo, vamos fazer uma ajudadora. Foi Deus que preparou o casamento, foi Deus que preparou através deles a possibilidade de procriação e assim família. Colocou laços sanguíneos, DNA que mantém, ata, prende a família. Então isso é de suma importância dentro de uma perspectiva bíblica de que entendamos que o casamento é uma instituição divina e que dentro disso todas as demais instituições, elas precisam da família. Todos esses movimentos contra a família, todos esses movimentos, cada um tem o seu cunho, mas todos por trás um espírito do anticristo. Feminismo, no início começou com uma coisa bela, hoje se tornou um instrumento maligno. Os movimentos, por exemplo, hoje não se pode jamais falar em lesbianismo e homossexualismo, porque se falar isso, somos homofóbicos, somos processados, somos perseguidos, mas por trás disso está aquilo que Daniel disse, que o anticristo não terá respeito ao desejo da mulher. Esse é o espírito do anticristo. Muito tempo se debateu qual seria a sexualidade do anticristo e se entendeu que ele seria um homossexual. Ultimamente, a gente olhando para os comportamentos sexuais da humanidade, entendemos que ele será talvez dentro de um contexto do que nós estamos vivendo e do que a gente entende hoje, ele será bissexual, porque ele não terá respeito para com a mulher. Então isso é importante, a gente não pode falar, não pode tocar, que vai ser processado, que vão nos... porque é homofobia, porque toda essa cultura está caminhando para onde? Qual é a intenção? Eliminar a família. Nós precisamos entender que uma família pode sobreviver, ainda que com dificuldade, sem escola, mas não existe escola sem família. Uma família pode sobreviver sem igreja, mas não há igreja sem família. E assim por diante todas as instituições. Dentro dessa perspectiva bíblica, nós precisamos entender que o casamento é algo de Deus. E de que esse casamento é homem para a mulher e mulher para o homem. É o ponto número 1. No ponto número 2, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união. Ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida, o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros.
Como bem disse o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 3,7, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual, ambos são iguais. Gênesis 1:27, Gálatas 3:28, Colossenses 3:10, 11. E na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 Coríntios 7:3. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Gênesis 4:25, tratada pela Bíblia como algo digno. Hebreus 13:4. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. 1 Tessalonicenses 4:3-7. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Nesse ponto número 2, irmãos, o que fazer para um casamento, para que o casamento seja para sempre? Como homem, como ser humano, é praticamente numa sociedade opressiva e opulenta, praticamente parece impossível pensar que um casamento é para sempre. Eu vi outro dia o pastor Ícaro e a irmã Liliana comemorando uns dias de casamento, havia uma foto deles ali, muito interessante, né? 40 anos de casamento. 39. 83, isso. E aí, imagine, 39 anos de casamento. Eu, outro dia, comemorei 23, estou num caminho, né? Então, como que você faz, né? Nós vimos o nosso patriarca, pastor Sebastião, comemorar 70 anos de casamento. Então, como é que você faz para construir um casamento para sempre? Um dos pontos primordiais e fundamental é entregar o coração a Cristo. Entregar aquilo que eu falei lá, venho falando toda a lição. O coração entregue, que ama totalmente a Cristo, 100% a Cristo, é um coração curado, é um coração resolvido. Eu estou escrevendo um livro que Deus me deu uma revelação durante a pandemia, sobre o amor, um amor e 7 formas de amar. E durante um retiro espiritual de irmãs, eu preguei durante 15 horas de estudo, durante uma semana, sobre esse assunto e estou escrevendo. E existe uma palavra no grego para amor, que é o amor de um projeto, é o amor de um plano. É aquilo que você diz não ao teu eu em nome de um projeto. São homens e mulheres que entram num casamento não para ser amado, mas para amar. Não para ser perdoado, mas para perdoar. São homens e mulheres que entram num casamento para dar, não para receber. Eu sempre falo para os jovens que você nunca deve casar para ser amado. É quando você já ama Cristo acima e está 100% conectado com o céu, então o amor de Deus está derramado em ti, você pode repartir desse amor com alguém. O casamento para sempre, meus amados irmãos, ele é cheio de percalços, altos e baixos, é um eletrocardiograma. Lembre-se que o eletrocardiograma, o dia que a linha fica reta, sem movimento, o coração parou. Então isso é casamento. O casamento é alto e baixo, alto e baixo. Mas um dos segredos do casamento, para que ele permaneça, eu volto às hierarquias. Deus, palavra, homem, mulher e filhos. Então, olhe como é interessante essa hierarquia. Está Deus, que é imutável, sua palavra é imutável, o marido deve estar debaixo da palavra e de Deus, a mulher e os filhos. Isso é hierarquia de relacionamento. Quando a Bíblia fala em obediência, a palavra obediência vem do grego peikos, que é obedecer mediante uma explicação. Eu te explico, te explano por que obedecer e você obedece. Mas quando a Bíblia fala de submissão, a Bíblia fala do grego upeikos, que é obediência devido a uma hierarquia. É para manter a ordem hierárquica.
onde não tem ordem, tem desordem. Onde não tem hierarquia, tem anarquia. Então, casamento é uma hierarquia. Deus, palavra, homem, mulher, filhos. Isso é casamento. Não é que a mulher está debaixo do marido, que a mulher é inferior ao marido, que a mulher, meu Deus do céu, deve ser arrastada de lá para cá e de cá para lá. Isso é pensamento arcaico. Pela palavra submissão. Um dia uma esposa de um pastor disse para mim, pastor Dorival, chega a me dar arrepio quando vocês falam essa palavra submissão. Eu digo, irmã, isso é um espírito maligno que te dá esse arrepio. Porque a palavra submissão é upeikos, é obediência hierárquica, é obediência a uma hierarquia, a uma ordem. Então, teu marido está obedecendo a palavra e a Deus e você está respeitando o teu marido. Você está se mantendo numa hierarquia para que este casamento, porque não pode haver duas cabeças. Se houver duas cabeças, é uma anomalia. Então você precisa entender que há uma cabeça. Então isso é casamento. O casamento aqui está explanado que deve ser pautado em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade. Isso sabemos de cor e salteado. Agora eu vou perguntar, fazemos? Quando Paulo escreve assim, olha, homens, amem as suas mulheres, e diz às mulheres, respeitem os seus maridos, o que Paulo está querendo explicar para nós originalmente, irmãos, é que Paulo está dizendo, homens sejam românticos com as suas mulheres. A mulher, por natureza, é romântica. Nós não, nós somos muito frios no romantismo. Então, esse negócio de dizer eu te amo, para ela tem um valor muito grande. Então, não te canse de dizer eu te amo, mas com palavras, não só com palavras, com atitudes, com atos. Demonstre que este amor não é um discurso. Demonstre que esse amor é real, que esse amor existe. E, principalmente, primordialmente, ter uma vida regrada e sujeita e submissa à palavra de Deus. Ponto número 3, para encerrar. Casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento. Isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Marcos 10, 19. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento, conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, Mateus 19, 8. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Deuteronômio 24, 1 a 3, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente. Seguindo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 23, 24. Aleluia. Neste ponto da união indissolúvel, é de suma importância nós entendermos o seguinte. Dentro da lei mosaica, o adultério era punido com a pena de morte. Então, para Deus, dentro da visão de Deus, o pecado do adultério é tão asqueroso, tão nojento, não vou utilizar outras palavras que não sejam essas, que Deus não aceitava negociar, era mandado matar o adúltero e a adúltera. Os cometedores de pecado aí eram imediatamente, sumariamente condenados. É por isso que lá em João 8, sobre a história da mulher adúltera, uma das pegadinhas que eles fizeram com Jesus é que eles trouxeram só a mulher. E não tinha como Jesus fazer um julgamento pela lei,
porque a lei dizia que tinha que matar o adúltero e a adúltera. E ali só tinha uma mulher, e ninguém pratica sexo sozinho. Adultério não é praticado por uma pessoa. Então, essa seria uma das pegadinhas que não se podia julgar ali naquele momento. O ponto crucial de tudo isso é que Deus condena o pecado do adultério com a morte. Jesus, ele não vem desfazer a lei, ele vem para cumpri-la, para dar ênfase e de uma forma prática. Então, o que apresenta-se aqui? Continua valendo a lei. Para Deus, o pecado do adultério é passível e digno de morte. Então, agora Jesus abre uma exceção da seguinte forma: Jesus considera que para o casamento o adúltero está morto. Então, é importante nós entendermos que o divórcio não é ordenado. Não é que Jesus diz assim, pode adulterar, ou melhor, pode divorciar, vão e se divorciem, dê carta de divórcio. Vocês estão autorizados a se divorciar. Mas Jesus disse que dentro do contexto do adultério, a exceção, a regra, a exceção pode casar outra vez. Quem? O traído. Porque o outro para Deus está considerado como um morto. Ele é morto para a vida conjugal. Ele está proibido por Deus de casar-se porque ele não respeitou aquilo que Deus criou. Ele desonrou. Então, o adúltero, se ele se casar, ele está em adultério ativo e colocando alguém na condição de adúltero passivo. Então, ele não só peca, como coloca outros em pecado. Isso é a regra que Jesus coloca para evitar a pena de morte. Ele continua agora sendo considerado morto para a vida conjugal. Dentro dessa exceção, nós vamos para o livro de 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ver o seguinte, que o amor tudo suporta, tudo espera. O traído não é obrigado a pedir o divórcio. Se ele ama e perdoa e consegue conviver e reconstruir, lembre-se que a graça de Deus, educadora, nos educa e nos ensina a viver uma nova vida. E você pode perdoar e dar a esta oportunidade, a esta pessoa uma nova oportunidade. É claro que dentro de uma reiteração, daí já se torna uma palhaçada, né? Mas uma primeira vez, havendo arrependimento, mas o que a lei friamente diz é isso, só que nós não vivemos só amarrado a letras, nós precisamos obedecer à lei de Deus, mas sempre quando há uma janela que entra uma luz, nós precisamos captar essa luz. E a luz aqui é o amor, o perdão e a misericórdia. Glória a Deus. Então, essa é a minha concepção, é a teologia que eu creio e a Bíblia que eu ensino. Alguém pode discordar, eu respeito, mas essa é a visão e é o ensinamento que eu creio, que eu investiguei, estudei, de que o adultério mata aquele casamento, totalmente. E o adúltero, para Deus, é considerado morto conjugalmente. Ele não tem direito a casamento. E quem é traído tem direito, mas não é um dever e uma obrigação fazer isso. Ele pode sim perdoar e tentar reconstruir Aleluia. com esta mesma pessoa. Glória a Conclusão. Amém, pastor? Amém. Amém? Conclusão, então. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Deus. Aleluia. E para encerrar, esclarecendo que podem surgir a seguinte pergunta: pastor, eu me divorciei ou tenho alguém na igreja que se divorciou e casou de novo, qual foi o motivo? Incompatibilidade de gênero, não sei o quê, um monte de coisa lá. É adúltero ativo e colocando alguém na condição de adúltero passivo. Mas a igreja permite, o pastor permite, então o pastor e ele vão prestar conta e vão, não sou juiz, não sou dono da verdade, mas dentro da concepção daquilo que a Bíblia revela,
e que a minha capacidade e que o Espírito de Deus me dá alcance, eu entendo assim e vejo assim, Aleluia. que qualquer divórcio que não seja por adultério, a pessoa que a divorciou e casou de novo está em adultério ativo e colocando alguém em adultério passivo e, portanto, responsável também por essa alma, e que o traidor que traiu em adultério e divorciou-se e está casado está também em adultério e colocando o outro em adultério. Essa é a concepção daquilo que eu posso ensinar. Não estou aqui sentando na cadeira de dono da verdade, mas é tudo o alcance que eu tenho. Desde já agradeço mais uma vez, pastor Ícaro, pela Aleluia. honra e o privilégio de compartilhar. Nos perdoa aí se Glória a passamos da Deus. hora. Glória Estou a à Deus. disposição. Aleluia. 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 Pastor Dorival, fica Amém. tranquilo, porque nós somos da mesma linha, tá? Glória a Deus. Amém. Somos da mesma linha. Bíblia, Amém. palavra de Deus.